gente! Bom, eu tô aqui hoje pra gravar um vídeo pra vocês sobre a minha história com a alimentação. Ou com a comida, né? Bom, gente, eu tenho 19 anos e vou falar um pouco mais sobre como foi a minha história com o meu peso. Bom, pra começo de história, eu tenho um peso médio, tá? Agora. Então eu não tô fazendo esse vídeo porque eu me acho gorda ou porque eu me acho muito magra. É só, agora eu estou com peso mediano. Mas eu vou contar mais pra vocês como foi toda a minha história com peso desde criança. Bom, quando eu era uma criança muito magrinha mesmo. E a minha mãe precisou trabalhar quando eu já tava com uns 5 anos por aí. Então ela tinha que me deixar ao cuidado de babás ou de pessoas da família. E eu sempre fui uma criança muito fresca pra comer. Então era muito difícil. Então as babás elas tinham que dar um almoço na minha boca. E eu passava quase 1 hora pra comer o almoço e tudo mais, então era bem complicado. Então o que foi que a minha mãe preferiu? Ela preferiu colocar coisas que soubesse que ela ia ter certeza que eu iria comer, do que tentar me colocar pra comer comida saudável. Eu sempre almocei comida de panela, tipo arroz, feijão e tal, mas o resto da merenda era recheado, essas coisas que criança come. Então foi assim que foi a minha infância, né? Como eu tava bem magrinha, eu tive que tomar aqueles remédios pra criança ter mais fome e consequentemente ganhar peso. E aí eu tomei, funcionou, fiquei mais cheinha. Aí eu já devia estar com uns 10, 12 anos por aí. Então, depois disso, meu peso se normalizou, né? E com 16 anos eu tava com os meus 50 quilos. A minha média hoje, pra vocês terem uma noção, agora, atualmente, eu devo estar pesando uns 58 a 59 quilos, tá? Eu nunca passei de 60 quilos, eu cheguei a 60, mas não passei. E atualmente eu também não chego mais até os 50, normalmente é de 53 a 58 quilos, tá? E assim, gente, a minha alimentação sempre foi essa, né, besteirinha, porque minha mãe sabia que é o que eu iria comer. Chegou a minha adolescência, e aí eu comecei a ver mais que eu teria que comer mais coisas saudáveis e tudo mais. E aí eu entrei em uma escola em tempo integral. Bom, gente, eu nunca fui de merendar em escola, nunca mesmo. Então o que aconteceu? Eu continuei não merendando na escola e eu só almoçava lá. Às vezes eu levava algumas coisas, às vezes eu levava dinheiro pra comprar salgado, mas na maioria das vezes eu só almoçava mesmo. Beliscava às vezes alguma coisinha aqui e outra ali, mas era só. E aí, gente, eu comecei a ter distúrbios alimentares. O período que eu passei nessa escola foi um período muito difícil da minha vida, porque foi o tempo que eu fiquei mais mal. Então foi aí que eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade, foi aí que eu tive que visitar médicos, foi aí que eu tive que começar a tomar medicação por conta disso. Então foi um período muito estressante e óbvio que isso interferiu na minha alimentação. Então tinha dias que eu levava um pacote de recheado e eu só comia isso o dia inteiro. E eu nunca tive o costume de jantar em casa, né? Porque meu pai trabalha fora, minha mãe trabalha fora, a gente chega cansada à noite e a gente não tem o costume de jantar. Antes eu e minha mãe a gente se reunia à noite e merendava. Comia alguma coisinha, mas hoje nem isso mais, tá? E aí às vezes eu merendava de manhã aqui em casa, ia pra escola, comia o recheado o dia inteiro e às vezes eu nem almoçava e nem jantava. Então eu comecei a baixar meu peso, né? Cheguei aos 50 quilos. Isso já com 17 anos por aí. E aí o que aconteceu, gente? Eu desenvolvi distúrbios alimentares, né? Que eu não vou falar mais sobre aqui. Mas depois eu me recuperei e cheguei a essa minha fase atual, que eu saí dessa escola. E agora eu estou em como é que eu posso dizer? Em uma situação bem diferente. Agora a situação eu como não por fome, mas por vontade de comer. Porque eu tinha tanto essa restrição alimentar lá naquela escola que eu só poderia comer na hora da merenda da manhã, na hora da merenda da tarde e na hora do almoço, que quando eu saí dessa escola, eu falei, ponto, agora eu posso comer a hora em que eu quiser. E aí, o que acontece? Como eu ainda tenho transtorno de ansiedade, tá?
como eu ainda tenho esse transtorno de ansiedade, isso acaba se agravando. E eu gosto muito de doce. Então eu como e vou comendo e vou comendo. Quanto mais você come, mais o seu estômago tem espaço pra você comer. Então quanto mais você come, mais você quer comer e mais espaço sua barriga tem. Não sei se faz muito sentido, mas acho que deu um pouco pra entender. Então, o que que acontece? Quanto mais eu comia, mais espaço eu tinha. E aí eu ia comendo, que eu cheguei aos 60 quilos. Que pra mim, gente, não é o adequado. Eu prefiro estar nos 55 quilos. E sim, gente, isso tá dentro do meu índice de massa corpórea. Então, o ideal tá, né, mesmo nessa faixa de 55 quilos. É algo que eu me sinto bem, tá? Né? Antes eu queria permanecer nos 50, mas eu acho que agora, né, eu fiquei mais alta, então os 55 quilos pra mim tá ótimo. Então agora eu estou fazendo uma reeducação alimentar. Por que, Leandra, que você está fazendo essa reeducação alimentar? Porque eu sempre gostei de coisas saudáveis. O negócio é que a gente nunca tem tempo pra preparar essas coisas saudáveis. Então o que que acontece, gente? Eu sou uma pessoa saudável, eu gosto de comer salada, só que aí é aquela questão, você demora quase 40 minutos pra cozinhar todos os legumes, pra descascar os legumes e pra comer a salada. E a salada não é algo que você pode fechar o saquinho e comer mais tarde, porque salada não dá pra você guardar e comer mais tarde, né? Então aí o que que acontece? Como só eu almoço em casa, minha mãe almoça fora, meu pai almoça fora, não tem como eu ficar fazendo essas coisas saudáveis, porque primeiro que eu não tenho tempo que eu tenho que fazer, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que cuidar do canal, eu tenho que cuidar do meu brechó, eu tenho que dar atenção pro meu namorado, eu tenho que cuidar dos meus cachorrinhos. Então assim, eu não vou ter tempo pra poder fazer essas refeições saudáveis. Obviamente que eu tento muito. Então o que que eu tô fazendo nessa reeducação alimentar? Se o seu problema for o mesmo que o meu, que é comer só por comer, não por fome. Primeiro eu comecei a mudar a minha cabeça, né? Então, quando eu estava com fome, eu dizia, estou com fome. Quando eu estava com vontade de comer, eu também dizia, não, agora eu estou com vontade de comer. E aí, eu não ia lá direto e ia comer. Eu bebia uma água, eu esperava uns 10 minutinhos. Se a vontade passasse, tudo bem. Se não passasse, eu ia lá e comia algo. Eu comecei a me limitar às porções, principalmente nos recheados. Então, o que que eu fiz? Eu cortei. Não vou dizer que eu cortei totalmente os industrializados, porque obviamente ainda consumo. Então eu diminuí a porção de industrializados para aumentar a porção de não industrializados. Ou seja, eu faço aquela merenda generosa. Antes o que que eu fazia? Eu acordava, comia um recheadinho, e aí eu ia comendo até chegar ao almoço. Agora o que que eu faço? Então, gente, agora o que que eu faço, né? Eu faço aquele café da manhã bem reforçado a hora que eu tô com fome. Então, por exemplo, hoje já é mais de 9 horas, eu ainda não merendei e não tô com fome. Mas tem dias que 8 horas da manhã eu já tô morrendo de fome. Então é você escutar e saber o que seu corpo quer e precisa. Então eu faço aquele café da manhã bem reforçado. Quando eu vou merendar lá para as 10 horas da manhã, eu como algo pequeno. Então, por exemplo, hoje eu não vou merendar porque eu comi às 9 horas, agora é só almoço. Os dias em que eu merendo mais cedo, eu pego aquela porção pequena. Então, assim, no máximo que eu posso comer de recheados são 5 recheados, né? Então, 5 bolachinhas industrializadas. Entendeu? Então comecei a me limitar as porções. Porque antes eu ficava, né? Vou comer mais um, vou comer mais outro. Só restou 3 no pacote, vamos comer o resto também. Então eu acabava comendo tudo sem precisar. E o meu metabolismo, gente, ele é muito lento, né? Você poderia pensar, esse metabolismo deveria ser acelerado. Não, ele é muito lento. Então toda vez que eu comia, eu ficava empanturrada e passando mal. Então eu percebi que eu tinha que mudar isso com a forma de mastigar. Então, mastigar mais, triturar mais a comida na sua boca para ela descer, ajuda bastante na digestão. Então, eu comecei a fazer isso, isso ajuda também na sua sensação de saciedade. E beber bastante água, essas coisas fazem com que o seu metabolismo acelere. Então, continuando. Então, se eu lá pelo meio da manhã eu vou comer um recheado, eu como bem menos do que eu comeria antes, entendeu? Antes de fazer essa merenda, esse café da manhã reforçado, né? Então, no café da manhã reforçado tem ovo, tem torrada, tem pão, às vezes, porque que a gente não tem o costume de comprar, porque todo mundo vai pro trabalho de manhã, ninguém tem coragem de ir na padaria. Então, é torrada, é ovo, pode ser aquelas bolachinhas em pacotes.
Pode, mas aí eu ponho umas 5 bolachinhas com café, com cappuccino. Na verdade eu não tomo café, só cappuccino, né? Com cappuccino, com suco, ou então aquelas bolachinhas com uma fruta, com banana, com maçã, e assim vai. A criatividade rola solta aí pra cada pessoa, né? E aí, às vezes, acontece de eu comer industrializado? Acontece. Às vezes eu pego aqueles bolinhos e tomo com uma xícara de cappuccino e aí eu já estou satisfeita. O importante é que eu tenha um café da manhã reforçado. E aí no almoço eu ponho uma quantia maior e aí eu só vou sentir fome lá para as 3, 4 horas da tarde. E aí eu faço uma merenda de novo, como eu disse, tentando mesclar o industrializado com algo que não é tão ruim assim, né? Então, em vez de eu comer um pacote de recheado todo, sozinha, agora eu como 5 bolachas recheadas com o suco, entendeu? Então é assim que eu vou fazendo. À noite, quando chega lá para as 7 horas, eu faço uma nova merenda. E a partir daí eu já não como mais nada. Porque é assim que acontece comigo. Como meu metabolismo ele é muito lento, eu não consigo jantar antes de dormir. Senão eu demoro bastante para dormir. Então, o que acontece? Eu merendo às 7 horas e depois eu já não sinto fome. E, gente, sempre água. Água é muito importante. Eu tenho essa garrafa aqui, olha, que é de 1 litro. Então, eu encho ela todas as manhãs. Eu ainda não enchi hoje, como dá pra perceber. Eu encho ela todas as manhãs pra me ter controle de quanto de água que eu tô bebendo. Atualmente, eu tô bebendo 1,5 litro d'água por dia, tá? Em média. Porque, às vezes, eu também vou lá no Gelágua e pego, né? Então, água é muito importante também. Então, se você tá passando por isso que eu tô passando, deixe dicas aí embaixo nos comentários. Fale um pouco mais sobre a sua experiência com a comida, como foi pra você. Uma coisa que eu percebi é que de tanto comer industrializados, eu comecei a me regrar mais sobre como comer, entendeu? Outras pessoas talvez não sejam assim. São acostumadas a comer industrializados a vida inteira e quando chegam na idade adulta elas só continuam. Então assim, eu me apeguei mais à comida caseira, mais à comida saudável do que ao industrializado. Eu como realmente porque eu não tenho tempo. Então se você chegar e dizer, você prefere um bolo caseiro do que um monte de recheado, xilito ou algo assim, eu prefiro um bolinho caseiro. Então é isso, gente. Eu quis fazer esse vídeo só pra contar pra vocês um pouco mais sobre a minha experiência e saber se vocês também têm histórias pra compartilhar comigo. Então deixe aí nos comentários a sua opinião. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não gostou, dê dislike. Se gostou do canal, é só se inscrever que vai ter muito mais vídeos. Eu posto de segunda, quarta e sexta. Sempre. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo aqui. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!